fomos para o Atlético Paranaense, pegamos o Atlético Paranaense num momento dificílimo. Sim. Nós chegamos lá, o Atlético era o 16º colocado no Brasileiro, né, a 1 ponto, me parece, da zona de rebaixamento. O grupo desmotivado, o grupo, né, ele faltavam 2 jogos da Libertadores, a fase de grupo. O Atlético Paranaense vinha de uma goleada de 5-0 lá do Paraná, perdeu para o Paraguai, para a equipe do Paraguai. Não tinha, praticamente estava fora da Libertadores, tinha que ganhar os 2 jogos, fazer diferença de saldo de gol. Foi essa a nossa situação. Com a chegada do Filipão, nós tiramos o time do rebaixamento do Brasileiro. Não só tiramos, como deixamos o time classificado para a Libertadores direto de 2022, 2023. Né? Fora isso, chegamos na final da Libertadores. Né? Chegamos na semifinal da Copa do Brasil, perdemos para o Flamengo. Fomos para a final da Libertadores, pegamos o Flamengo né, toda essa equipe, né, um outro momento fantástico do Dorival Júnior, né, e perdemos de 1-0 a final da Libertadores. Um azar do jogador expulso ali, né, Então o objetivo do Filipão era uma promessa que tinha, que no final ele sairia e nós lançaríamos o Paulo Turra, né. No final, quando acabou o campeonato, houve até uma certa intenção do Atlético Paranaense de não manter o que havia sido prometido. Uhum. O Filipão falou, ok, sem problema, vamos embora. Nas conversas, acabou se voltando ao objetivo que era. Uhum. O Filipão passar a ser diretor técnico, diretor de futebol, e o Paulo Turra, treinador da equipe. E foi o que aconteceu. Né? O Paulo Turra foi uma das melhores campanhas que o Atlético teve em toda a história. O Paulo Turra saiu do Atlético Paranaense com um aproveitamento, acho que de 73%. Difícil. O Paulo Turra foi campeão invicto do Paranaense, coisa que não acontecia há quase 90 anos no Atlético Paranaense. Nós estávamos disputando a Libertadores. O Atlético Paranaense foi o primeiro clube a se classificar com 2 rodadas de antecedência para as quartas de final, as oitavas de final da Libertadores, né? E nesse meio tempo, todo esse período, situações aconteceram que desagradaram o Filipão. Né? E nesse meio tempo, houve o convite do Atlético Mineiro. O Filipão chamou a direção, olha, mudei de ideia, né? O cargo não é o que eu imaginava, enfim, né? Mas o Paulo Turra não deve ser fácil deixou de ser futebol do Petralha também, deve ser um pouquinho complicado. Apesar que o Petralha, com o Filipão, bom, enfim. O Paulo Turra já tinha deixado, o Paulo Turra já mostrou que não é mais uma promessa, é uma realidade por tudo que ele já fez. Campeão invicto, primeiro clube a se classificar para as oitavas da Libertadores. Né? Eu recebi o convite do Atlético Mineiro e resolvi voltar à minha profissão como treinador. Uma coisa, acho que ninguém impossibilitado de mudar os seus planos. Claro. Né? E não foi muito aceito isso pelo Petralha, né? Ele achou que o Filipão estava abandonando o Atlético, né? E não era isso, né? E em represália mandou embora o Paulo Turra embora. Essa demissão que inexplicável. Inexplicável, tanto é que você vê o que aconteceu a partir daí, né? Até hoje o Atlético Paranaense infelizmente não conseguiu se reencontrar. Uma curiosidade sobre o Paulo Turra, como você tocou no nome dele, depois do excelente trabalho dele no Atlético Paranaense, ele vai para o Santos. Sim. Né? No momento extremamente conturbado do Santos, e o aproveitamento, não, até para ser justo, não somente o dele, mas de todos os outros prováveis 4 ou 5 técnicos que passaram, foi muito ruim. Mas ele chegou com uma figura de disciplinador, né? Ele afastou Soteldo, ele tomou decisões naquele momento para tentar controlar o grupo. As coisas acabou não dando certo, ele foi mandado embora. Você teve a oportunidade de falar com o Turra sobre aquele trabalho específico que aconteceu
naquele Nós Santos. falamos muito pouco sobre isso, né? Porque às vezes é meio problemático, né? De conversar sobre isso, mas eu me lembro o que aconteceu com o Paulo Turra foi o seguinte: quando o Paulo chegou no Santos, a decisão já havia sido tomada, me parece, do afastamento de alguns jogadores, Soteldo. né? E onde o Soteldo estava incluído por, enfim, problemas, motivos mil lá, né? O Paulo Turra, pelo que eu sei, simplesmente só deu seguimento. Deu seguimento. Já tinha sido tomada uma decisão, né? Talvez o Paulo Turra poderia até ter pensado em trazer o Soteldo, que é um grande jogador, né? Claro. Mas eu não sei o que foi dito por Paulo, né? Por tudo que tinha acontecido, para eles terem tomado uma decisão em cima de um jogador tão importante, né? E aí acabou acontecendo, não deram tempo do Paulo seguir com o seu trabalho. Eu acredito que se o Santos tivesse dado um pouco mais de sequência para o Paulo, as coisas teriam se evoluído numa situação melhor, enfim, mas acabou acontecendo. Ele acabou sofrendo